A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita, para postar o comentário de mais uma lição aí na nossa revista da CPAD. Dessa feita, a lição de número 5, de 3 de novembro de 2019. A lição de hoje tem como título A Instituição da Monarquia em Israel. Nós teremos a oportunidade nesse momento de estudar um contexto bastante específico e significativo da nação de Israel, quando o povo de Israel, por meio da pessoa dos seus anciãos, aqueles líderes maiores da nação, eles pediram ao profeta Samuel, que até então era quem governava aquela nação, sendo Samuel o último juiz em Israel, ainda dentro do período ali dos juízes. E então ali os anciãos, em nome do povo, eles falam para Samuel que eles queriam ter um rei como as demais nações tinham, uma vez que Samuel já estava velho e os seus filhos não davam um bom exemplo para a nação de Israel. E aí nós temos aqui que esse contexto vai marcar algo que é um diferencial na história do povo de Israel, porque marca exatamente o início do governo de uma monarquia na nação de Israel. Certamente Deus ele tinha, como havia prometido, no futuro um rei que haveria de reinar, e reinar segundo o coração de Deus, e também um reino eterno que viria para reinar sobre Israel, mas tudo isso dentro de um tempo determinado por Deus. Sabemos que dentro desse contexto aqui, a nação de Israel estava precipitando, porque ela estava forçando algo que ainda não estava no tempo determinado por Deus. E nós estaremos exatamente estudando aqui esse momento da instituição da monarquia em Israel, quando é estabelecido ali o reinado, a monarquia, e nós temos ali o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. O textuário da nossa lição, ele nos apresenta algo bastante interessante. Essa leitura do textuário, ela é retomada aí na leitura bíblica em classe, portanto eu vou estar lendo aqui apenas e depois estaremos retomando na leitura bíblica em classe. Diz-nos assim o textuário: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Estaremos trabalhando com esse texto logo mais. A verdade prática nos apresenta: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Então, toda decisão que nós tomarmos, é necessário que antes de tomá-las nós consultarmos qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus para essa causa, para que nós não venhamos a sofrer duras consequências das nossas atitudes. Israel precipitou em pedir a Deus um rei fora de tempo, e ele pagou um preço muito alto pela sua precipitação, e Deus concedeu, interessante, que Deus concedeu o rei que Israel então lhe pedia. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, versos 4 a 7, depois do capítulo 10, o verso 1 até o verso 7. Aí o capítulo 8, portanto, o verso 4 a 7 nos apresenta aí o verso 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Então, nós temos aqui nesse início, quando nos traz a expressão todos os anciãos de Israel, nós temos que ter em mente que os anciãos eram aquelas pessoas maduras, eram aquelas pessoas que representavam a nação de Israel, representavam as famílias, que eram exatamente pessoas ilustres, que falavam, podemos dizer assim, em nome da nação de Israel. E aqui o texto ele nos apresenta que todos os anciãos de Israel se congregaram. A ideia de congregar é se reuniram, eles se reuniram e vieram em uma comitiva até Samuel em Ramá. Vieram com um objetivo, representando o povo. Aí no verso 5 nós temos: E disseram-lhe, os anciãos disseram
a Samuel, que era até então o profeta, era o juiz, era o sacerdote sobre a nação de Israel, era quem governava os destinos da nação. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Duas coisas aqui interessantes nós vemos aqui na fala dos anciãos. A primeira é dizendo para Samuel que ele já estava velho. É bem emblemático a ideia aqui por trás da expressão de que Samuel já estava velho, porque nós podemos entender de duas maneiras. Velho no sentido da velhice mesmo, e Samuel já estava chegando para o fim da sua vida, por já ser velho, ou velho no sentido de já não ter vigor, já não ter atitude, já não ter mais condição de continuar no governo. Então, nesse momento, quando os anciãos procuram Samuel, possivelmente que essas duas ideias elas possam ser estabelecidas, elas são possíveis leituras, e que eles estavam dizendo que Samuel já era avançado em idade, portanto, já aproximava para o fim da sua vida, e ao mesmo tempo, enquanto velho, ele já não tinha condição física, emocional, pulso, inclusive em relação aos seus próprios filhos que estavam desviando, ele já não tinha mais condição de ficar à frente do governo. E aqui é interessante porque Samuel, como era um homem de Deus, e certamente Deus no tempo certo o substituiria. E essa expressão, essa abordagem dos anciãos para Samuel, isso foi algo que o desagradou, como também desagradou o próprio Deus. Então Samuel ele entendeu muito bem que a ideia de chamá-lo de velho era uma ideia de uma rejeição. Certamente, como ele toma isso como uma rejeição, e o próprio Deus também toma isso como uma rejeição, isso prova que Samuel ele ainda estava em condição de continuar governando o povo, e que ainda não era o tempo de Deus para que Samuel, no caso, se afastasse do governo da nação, porque Deus certamente providenciaria um substituto, uma sequência de liderança para, no caso, Samuel. Então eles chegam para Samuel e dizem: olha, eis que já estás velho, e uma outra coisa, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. É interessante que Samuel ele tinha consciência de que de fato os seus filhos não andavam nos seus caminhos. Ele não podia negar essa reivindicação. De fato, os anciãos, o povo tinha razão em relação à conduta dos filhos de Samuel. Era algo que ele tinha que admitir. Porém, mesmo diante da realidade dos filhos de Samuel, uma coisa era rejeitar o governo dos filhos de Samuel, e outra coisa era rejeitar Samuel à frente do governo. Então eles chegam para Samuel e dizem: tu estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. E aí a segunda parte do texto nos apresenta: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Interessante porque, uma vez que Samuel ele recebe essa comitiva, e o contexto do texto dá a entender que ele não esperava isso, ele é tomado de surpresa, tomado quanto no sentido da rejeição do povo a ele, que na verdade não estava o rejeitando, estava rejeitando o próprio governo de Deus, e de imediato os anciãos, em nome do povo, vêm cobrando a Samuel que constituísse para eles um rei, e que fosse naquele momento. É claro que não seria naquele exato momento, mas no sentido que aquela decisão já fosse tomada a partir daquele momento, isso já fosse levado em consideração, porque eles queriam um rei agora, ou seja, um rei urgentemente, nós queremos um rei. Então ele diz exatamente isso: constitui-nos, pois, agora, ou seja, a partir desse momento, constitui-nos um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Aí a segunda parte desse último tópico aqui do texto, é interessante que eles pedem um rei imediatamente para que esse rei os julgasse. Então, uma vez que ele está pedindo um rei para os julgar, ele está dizendo o quê? Que ele não queria mais estar debaixo do governo, do julgamento de Samuel, que era um juiz. E que no caso, exercia essa função como representante de Deus. Ou seja, nós não queremos que Deus, não queremos que tu julgue as nossas causas. Era isso que o povo está dizendo.
Então, queremos um rei que ele nos julgue assim como todas as nações. Observe que erro tão grande que a nação de Israel estava cometendo, porque agora estava rejeitando, no caso, o profeta Samuel, que era uma rejeição ao próprio Deus, nós veremos nesse contexto. Eles queriam agora que não fosse Deus que mais os julgasse, mas que eles fossem julgados por um homem, porque eles queriam ter um rei à maneira das nações. Ou seja, da mesma forma que as nações eram governadas por homens pecadores de carne e osso, eles também queriam ter um rei, queriam ter uma liderança da mesma maneira que as demais nações tinham. Ou seja, não era suficiente para eles mais o governo de Deus através do profeta Samuel. Então queremos ter um rei da mesma forma que as demais nações têm. Aí o verso 6 nos diz o seguinte: porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Samuel, ele se viu rejeitado, ele não gostou dessa palavra, e isso pareceu mal aos seus olhos, isso feriu ao coração do profeta Samuel. E aí a sequência do texto nos diz: porque essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então, como Samuel ele se sentiu ali ofendido, rejeitado pelo povo, na pessoa dos anciãos, ele então leva a sua queixa diante do Senhor, mostrando para Deus que a nação o havia rejeitado. Como Samuel ele era um representante de Deus, e foi a ele, é claro, que o povo procurou, os anciãos o procuraram, ele então vai levar essa queixa diante de Deus, com seu coração ferido, com o coração partido, ele vai apresentar a Deus a rejeição que ele sofrera por parte, no caso, da nação de Israel. E aí, então, no verso de número 7, aí no final do verso 6, nos apresenta aí Samuel orou ao Senhor, e no verso 7, nós vemos a resposta de Deus a Samuel, quando nos diz assim: e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto disser. Ouve a voz do povo em tudo quanto disser. Eu acho significativo porque Samuel, como um porta-voz de Deus, era necessário que o povo ouvisse a voz de Deus em tudo quanto Deus dissesse. Agora está sendo o contrário. Uma vez que o povo está rejeitando a Samuel, Deus está dizendo agora, então agora, Samuel, você ouve a voz do povo em tudo quanto ele te disser. E aí, na sequência, o Senhor diz, pois não te tem rejeitado a ti. Ou seja, a rejeição desse povo não é a ti. Pode ouvir a voz desse povo. Agora, eles não estão rejeitando a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Olha que seriedade. Deus está dizendo a Samuel que ele deva atender ao pedido do povo, porém que ele ficasse descansado no Senhor, que na verdade o povo não estava rejeitando a ele, a Samuel, mas que o povo estava rejeitando ao próprio Deus, para que Deus não governasse mais sobre aquele povo. Imagine que situação um povo que desde a sua história, dos seus antepassados, teve experiências profundas com Deus, Deus com mão forte, o conduzindo na história, o levando para o Egito, guardando, protegendo, tirando do Egito, o introduzindo na posse das promessas. E agora esse povo ele está rejeitando o governo de Deus. Eles preferem ter um governo humano do que ter o governo divino sobre si. Aí na sequência do texto aí que a lição nos apresenta, nós vemos então que Deus ele mostra para Samuel que o povo então está o rejeitando,
E aí a lição nos apresenta aí um outro contexto, já um pouco mais à frente, aí 2 capítulos à frente, o capítulo de número 10. Aí o capítulo 10 de 1 Samuel, aí os versos de número 1 a 7, nós temos então agora a atitude de Samuel já ungindo, para ungir um rei sobre a nação de Israel. Samuel 10:1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de quem? De Saul, que foi o escolhido. E derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? É interessante nós observarmos que Deus agora, ele elege, então agora ele separa Saul para o governo do povo. E é interessante o que Samuel coloca, que Saul ele deveria ter consciência que ele foi levantado por Deus como capitão da herança do Senhor, que era o povo da nação de Israel. Então ele tinha que ter essa consciência que aquele povo pertencia ao Senhor, mesmo que esse povo houvesse rejeitado o governo de Deus. Mas Saul tinha que ter consciência de que ele foi escolhido por Deus para governar o povo de Deus. Isso não era um mero detalhe, era o peso da responsabilidade que recaía sobre os ombros de Saul, como um governante agora humano, como um governante separado por Deus para tomar conta da sua herança. Aí o verso 2, partindo-te hoje, o Senhor, aí Deus falando por meio de Samuel, partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então este era um dos sinais de que Deus estava separando Saul, era exatamente que quando ele partisse dali, ele acharia 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, aqui no termo de Benjamim. Exatamente esses homens, eles já estavam exatamente à procura de, no caso Saul, que havia antes desse encontro com o profeta Samuel, ele havia exatamente porque as jumentas, no caso do seu pai, haviam desaparecido e eles estavam, no caso Saul, estava em busca dessas jumentas. E aqui, no caso, esses homens agora, pela demora que Saul teve em retornar para a casa do pai, esses homens agora já estavam procurando por Saul. E aí um dos sinais que Deus, que o profeta Samuel dá a Saul como um sinal de que Deus de fato o havia escolhido, é que quando ele saísse daí, ele iria encontrar esses 2 homens. E foi exatamente o que aconteceu. Esses 2 homens iriam encontrar com ele e ia dizer para ele que as jumentas já haviam sido achadas e que o pai dele estava aflito, sem saber o que havia acontecido com seu filho Saul. Aí o verso 3. E quando ali passares mais adiante, então esse era o primeiro sinal que Deus está dando. Quando passa um outro sinal, quando passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, era outro sinal, que vão subindo a Deus, a Betel, para adoração. Um levando 3 cabritos, isso para o sacrifício, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão, esses homens perguntariam a ele, como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. E foi exatamente o que aconteceu, como Samuel havia predito para Saul. Então virás ao outeiro de Deus, verso 5, então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizará. Seria um outro sinal, terceiro sinal, ele encontraria ali uma guarnição ali, um bando de profetas, melhor dizendo, um rancho de profeta, e que estava ali com os instrumentos, estaria ali com os instrumentos de louvor,
e Saul profetizaria no meio daqueles profetas. E ia acontecer exatamente isso. Aí o verso 6. E o Espírito do Senhor apoderará de ti, e profetizarás com eles, com aqueles profetas, e te mudarás em outro homem. Então Deus dá esses sinais para Saul, que ele encontraria, no caso, homens que estariam atrás dele para dar notícia que o pai estava preocupado. Outros encontraria subindo para a adoração. Ele encontraria, no caso aqui, um rancho de profeta. Ele profetizaria com esses profetas. Eram sinais, e que quando isso acontecesse, quando do momento do Espírito de Deus descer sobre Saul e ele profetizar, que ele seria transformado em um novo homem, tendo uma nova natureza. Tudo isso como um sinal da unção de Deus, da aprovação de Deus sobre a vida, no caso aí de Saul. Aí o verso de número 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Muito interessante esse texto. A lição ela só aborda até aqui, porque certamente nas demais lições aí há uma sequência histórica que certamente abordará a questão, a atitude de Saul e a posição de Saul daí para frente, mas o certo é que isto aconteceu exatamente como a palavra de Deus havia predito. Samuel encontra com todos esses homens, esses sinais acontecem, e Samuel então profetiza ao entrar em contato com aquele rancho de profeta. E esse é um sinal de que Deus de fato havia escolhido Saul para ser um governante sobre a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí a introdução da nossa lição nos apresenta: ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Mesmo sendo fora do tempo, Deus ele foi soberano em permitir a instalação desse governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel, para que o povo tivesse um governo como eles queriam. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Serão alguns pontos abordados aqui nesta lição. Aí o primeiro tópico da lição: por que a monarquia? É uma pergunta: por que a monarquia? Primeiro subtópico: um sentimento de orgulho nacional. Então aqui o comentarista ele já dá uma resposta do porquê o povo queria um rei, do porquê da monarquia, que era exatamente resultado de um orgulho da nação. A nação ela queria agora ser independente, podemos dizer assim, de Deus, e ter o orgulho de ter um governante humano como as demais nações também tinham, porque ela seria diferente. O desío de Israel, aí um sentimento de orgulho nacional, o primeiro subtópico. O desío de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise, então davam ouvido à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. Israel deveria ser o porta-voz de Deus para o mundo, para que o mundo conhecesse o governo divino através da nação de Israel. Esse era o propósito de Deus. Mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações, que ser igual às demais nações. É interessante que Deus escolheu a nação de Israel para ser diferente das demais nações. O grande erro aqui, que é uma lição para nós enquanto igreja, é nós termos consciência que Deus nos chamou para sermos diferentes e para sermos luz para os outros, e não para sermos iguais. Então Israel comete um grande erro porque ele queria ser exatamente igual às demais nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora.
Deus daria um rei para eles, sim, mas não era aquele o momento. Eles pediram de forma precipitada que Deus antecipasse, no caso, um governo, um reino sobre eles, ou para eles. Nesse caso, adotar o regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel, como já falei anteriormente. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Então, ao escolher um governante meramente humano, uma política meramente humana, Israel está fugindo da sua vocação de ser uma nação sacerdotal, uma nação que seria para a bênção para as demais nações. Então, ele está fugindo da sua vocação de ser uma nação sacerdotal, uma nação profética, através da qual Deus seria apresentado ao mundo. Há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja ela é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então nós temos exatamente nas palavras de Jesus aquilo que deve ser a identidade da igreja, que deveria ser a identidade do povo de Israel. Seria uma nação que governaria segundo Deus. Uma nação que seria bênção para as demais nações, na qual o mundo se espelharia. E nós sabemos que havia promessas de Deus para a nação de Israel. Essas promessas foram interrompidas, mas um dia elas haverão de se cumprir. E Israel será uma bênção para o mundo. Quando a Bíblia diz que lá no milênio, lá no futuro, as nações caminharão para Sião para receber o conhecimento de Deus em Sião. Mas Israel aqui precipitou ao pedir um governo humano. Da mesma forma, nós enquanto igreja, nós temos que entender, ter muito cuidado para não estar precipitando, fugindo da nossa vocação, quando nós queremos ser governados por nós mesmos, pela nossa vontade, pela nossa maneira de achar, pela nossa visão carnal e nos afastando da visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminho retos. Olha que contexto crítico. Sem a presença do símbolo maior, que era a Arca da Aliança, que era o símbolo maior da presença de Deus, não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus invadirem a nação, e os filhos de Samuel, que seriam seus sucessores, seus representantes diretos, eles não andavam em caminhos retos, eles haviam se afastado de Deus. E aí nós temos a sequência, o texto nos apresenta, nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que seus filhos não tinham condições morais e nem espirituais para substituí-lo. Samuel tinha essa consciência, que seus filhos não tinham condição de serem seus sucessores, não tinha condição moral, espiritual, ética, para poder substituí-lo, e isso pesou certamente e muito no coração do profeta Samuel. Samuel, porém, ele era um líder fiel, sincero e verdadeiro. A Bíblia não mostra nenhuma possibilidade de acusar Samuel de algum pecado, de algum erro diante de Deus. Samuel, ele é posto desde o seu chamado, quando ainda jovem, quando ainda menino, ele se colocando diante da presença de Deus para cumprir os desígnios divinos. Então aqui o texto nos apresenta que Samuel, ele era um líder fiel, ele era sincero, ele era verdadeiro, e ele coloca isso em dado momento diante do povo, como ele se comportou, qual foi a sua conduta diante do povo quando o povo estava pedindo um novo rei.
E embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade em relação aos seus filhos. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. O dono da obra é o Senhor. Isso aqui é muito interessante. Aqui o comentarista ele nos faz ver que não há erro nenhum em um filho de um pastor ele exercer a liderança ou até mesmo substituir o seu pai na liderança de uma igreja, desde quando ele tenha um chamado da parte de Deus. E esse chamado seja reconhecido pela igreja, e esse chamado seja de fato um chamado da parte de Deus. E não pela questão do apadrinhamento, como infelizmente tem acontecido nas grandes denominações, nos grandes grupos religiosos. Nós vimos aqui que Samuel poderia muito bem querer forçar de goela abaixo seus filhos como seu sucessor. Porém, ele tinha consciência que seus filhos não tinham condição de o sucederem na liderança do povo de Israel. E por isso que ele ora a Deus, ele apresenta a Deus aquele problema com o qual ele se deparava. E é necessário que nós, aqueles que exercem liderança, tenham consciência disso. Que a obra é de Deus. E que é Deus quem deve escolher os destinos do seu povo. Que possamos aprender com Samuel nesse aspecto de reconhecer que de fato os seus filhos eram dignos e não querer fazer com que os seus filhos fossem seus sucessores, quando na verdade eles não tinham nenhuma moral, não tinham nenhuma capacidade espiritual, moral, ética, para poder estar à frente do povo da nação de Israel. Então é muito significativo essa parte do comentário, quando fala do fracasso dos filhos de Samuel, o fracasso ministerial dos filhos de Samuel, o que, no caso, depunha contra eles para serem sucessores de seu pai. Subtópico 3. Rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia em relação à nação de Israel, escolher a monarquia, naquele contexto, era rejeitar o propósito divino. Aquilo que já falei a princípio, escolher um rei, naquele contexto, era dizer que não queria mais Deus governando, liderando, dirigindo a nação de Israel. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus, desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Então foi algo bem deliberado. Desde quando Deus cumpriu a promessa deles estarem em Canaã, de maneira deliberada eles se afastaram de Deus. Deus ele é onisciente, ele sabia que esse momento chegaria. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. Deus tinha o tempo dele, que ele daria à nação um rei com as qualidades necessárias, um rei segundo o seu coração. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá a seu povo líderes à sua igreja. Então nunca devemos perder de vista isso. É Deus quem levanta no seu tempo pessoas com um chamado, com uma vocação, para poder dar continuidade à obra do Senhor. E qual é o papel da igreja? É orar. É dar espaço a Deus, é ter uma visão espiritual para poder pedir a Deus direção e que Deus tenha liberdade para no tempo certo agir no tocante à liderança do seu povo. Aí o tópico 2 da lição, a escolha de Saul como rei. Primeiro tópico, por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado do livro de Samuel, o foco do autor sagrado é Davi. O foco do livro de Samuel é Davi, que é um rei segundo o coração de Deus, e não Saul. Mesmo sendo Saul o primeiro rei, no caso de Israel, mas o foco do livro de Samuel está exatamente em Davi. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Exatamente, porque não era um rei segundo o coração de Deus, foi um pedido do povo.
podemos considerar que, num primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberania e vontade de Deus. Sim, Deus é soberano, ele escolheu, ele atendeu, vamos dizer assim, a um capricho, a uma vontade do povo. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Mesmo Deus tendo escolhido, Saul não reinou segundo a vontade de Deus. Ele recebeu a unção da parte de Deus, sim, mas a questão do seu caráter, da sua vontade de querer governar, ele não estava alinhada com a vontade de Deus. Então ele não reinou segundo a soberania divina, mesmo tendo sido ungido por Deus, ele reinou indiferentemente dos desejos divinos. Era um rei falho, Saul, um rei falho, era um rei egoísta, um rei ciumento, que inclusive por várias vezes tentou acabar com a vida de Davi, porque viu o seu governo ameaçado por Davi, uma vez que não era Davi que ameaçava o seu governo, era o próprio Deus que já havia o rejeitado e levantado Davi para ocupar o seu lugar. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo, melhor dizendo, contrastar quem? Saul com Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o Senhor. Subtópico 2. A unção de Saul por Samuel. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. O quanto da escolha de Saul, Samuel beija a Saul como sinal de admiração, de amor, de afeto pelo futuro rei de Israel. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Ao derramar o azeite, ali era uma cerimônia que representava a aprovação divina sobre aquele cargo que aquela pessoa escolhida passaria a exercer. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Hoje, não necessitamos do azeite para a separação de obreiros, para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos do presbitério. Então nós temos aqui que naquele tempo, ao separar alguém, no caso um rei, por exemplo, para a consagração, para exercer uma função, era necessário, no caso, toda essa cerimônia ali do derramado azeite como uma prova da investidura no cargo. E nós vimos aqui que os que são separados para Deus, para a sua obra, têm a unção do Espírito Santo sobre a sua vida e não precisa necessariamente de que se derrama azeite sobre a cabeça, bastando a imposição de mãos. A questão do azeite é algo simbólico, tem alguns que ainda praticam isso, mas não que seja necessariamente uma regra, uma exigência. A imposição de mãos ela é bíblica. Aí vem então o terceiro subtópico, os sinais de confirmação da unção. 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Era um sinal. Um outro sinal, ele encontra 3 homens no monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E terceiro, é a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus quando ele chegou no rancho de profetas. E exatamente esses sinais eles se cumpriram na vida de Saul. O primeiro sinal, segundo aqui o comentarista, o primeiro sinal, que era encontrar jumentas, representava o trabalho que o rei teria. Ele teria que trabalhar. Ele teve trabalho de encontrar jumenta, era uma simbologia, aqui segundo o comentarista, do trabalho que ele teria para governar. O segundo sinal, que era encontrar aqueles homens no Monte Tabor levando cabritos para o sacrifício. Esse segundo sinal representaria o quê? O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul. Assim como havia aquelas ofertas que eram símbolo da alimentação, do sustento, que seriam oferecidas ao Senhor, seria uma prova de que Deus daria o sustento divino para Saul no seu governo. O terceiro sinal, que é o de profetizar, o rei reinaria debaixo do Espírito de Deus e assim salvaria Israel de seus inimigos. Então esse outro sinal simbolizava exatamente a presença de Deus, marcando o governo de Saul
de que Deus estaria com ele e ele deveria ser submisso à direção de Deus para poder governar aquele povo segundo a vontade de Deus, para que pudesse dar vitória àquele povo contra os seus inimigos. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho, sustentar-se pelo alimento sagrado que é a palavra de Deus. Então, quem é chamado por Deus deve alimentar-se da palavra de Deus, que é o alimento sagrado, para exercer bem o ministério. E estar cheio do Espírito Santo. É necessário alimentar-se da palavra de Deus, ter uma vida cheia do Espírito Santo. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus. Centrado em Deus em todo o exercício ministerial. É uma árdua tarefa liderar um rebanho, estar à frente de uma responsabilidade enquanto um obreiro na obra do Senhor, e é necessário que esse obreiro tenha a preocupação de se alimentar da palavra de Deus, de se encher do Espírito, para que ele possa estar habilitado para essa árdua tarefa, que ele precisará constantemente da direção divina, da atuação do Espírito Santo, das diretrizes da parte de Deus, para poder governar o povo segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos o terceiro tópico da lição, que é o último tópico, ele nos apresenta o rei que o povo escolheu. Primeiro subtópico, uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor, assim, brevemente, Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. Então, o rei que o povo escolheu foi uma escolha pautada na aparência, e como foi pautada na aparência, tinha tudo para dar errado. Nós vamos ver exatamente que Saul, ele logo, com o passar do tempo, ele começa a se afastar de Deus, ele rejeita a palavra do Senhor, e logo Deus levantaria um homem segundo o seu coração, que foi exatamente o rei Davi. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. O grande perigo de sermos conduzidos à vista dos nossos olhos. Fisicamente, ele era um homem notável, era um homem belo, se destacava entre os demais homens da nação de Israel. Era um candidato impecável aos olhos humanos, era um bom representante, era um bom representante da nação. Ele fazia o papel de um líder notável, de alguém bem visto, de alguém de um porte que seria um orgulho para a nação. Então seria uma grande representação, humanamente falando, pelo seu porte físico, para a nação de Israel. O povo não via nada além do que a aparência humana. Mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. O povo viu o porte de Saul, um homem alto, um homem vistoso, que sobressaía dentre os demais, e eles achavam esse sim é o melhor rei, é o homem ideal. Porém, Deus, na verdade, escolhia um menino, alguém que não tinha muita aparência, que não sobressaía, que trabalhava no campo. Esse era o escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Isso é muito interessante. A questão aqui da soberania de Deus frente ao livre-arbítrio do homem é algo fantástico. Porque mesmo não sendo Saul ideal do ponto divino, mas uma vez que o povo de Israel queria um rei humano e viu em Saul viu em Saul uma grande representação, Deus acaba designando e nomeando Saul como rei, inclusive derrama o seu espírito sobre a vida de Saul, transformando em uma outra pessoa, dando a ele capacidade para governar. Mas como era uma questão de caráter, é uma questão de identidade, Saul ele se afasta, logo ele se afasta de Deus. Aí o subtópico 2 fala sobre os direitos do novo rei. É muito interessante. Eu não vou estar aqui apresentando aqui, mas se nós pegarmos o livro de Samuel,
Aí no capítulo 8 nós vamos ver sobre os direitos do rei. E é tão interessante que Deus, ele é tão misericordioso, tão amoroso, que uma vez que ele foi rejeitado pela nação de Israel, mesmo sendo rejeitado, ele não vira as costas para o seu povo. Ele, por meio de Samuel, ele dá diretrizes do que seria, qual seria o preço a pagar por ter um rei, um governo humano, uma monarquia. E Deus então dá todas as diretrizes para Samuel, mostrando ao povo o que deveria fazer para ter um monarca, quais seriam as condições, qual seria o preço, quais seriam as regras para se ter um monarca. E é interessante que tudo isso que Deus fez é exatamente para que o povo eles fosse conscientizado naquilo que eles estavam entrando. E a Bíblia diz lá no contexto do capítulo 8 de Samuel, e lê num contexto maior, a Bíblia diz que mesmo depois de Deus ter usado Samuel para colocar diante do povo como seria ter um governo humano, qual o preço a pagar na questão de ter servos à disposição do rei, de pagar tributo, impostos, etc, etc. Depois de Deus esclarecer tudo isso, mesmo assim o povo insistiu dizendo, não, nós queremos ter um rei. Então mostra a dureza do coração do povo, olha quão duro era o coração do povo, dos seus representantes, que mesmo diante das implicações de um governo humano, eles preferiram o governo humano. Eles preferiram se submeter a um monte de encargo, a um monte de condições, mas eles queriam, insistiam em ter um governo humano. E aí o subtópico 2 nos apresenta os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Quais seriam os privilégios aqui destacados por Samuel? Todo o povo estaria sob, ou seja, debaixo do poder do novo rei e prontos para servi-lo. Ou seja, todos seriam servos do rei, prontos para servi-lo na guerra, quando houvesse guerra na guerra, no trabalho do campo, no trabalho da cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes, na cobrança dos dízimos da produção. Em tudo isso, o povo seria usado para benefício e manutenção da monarquia. Aqui o comentário coloca, no Antigo Testamento, essa é a única vez em que se trata de dízimo cobrado pelo rei. Então essas eram as condições para se manter uma monarquia. Então tudo isso foi esclarecido ao povo, Deus usa Samuel para esclarecer isto ao povo. Assim, as exigências descritas por Samuel fazia parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. No Novo Testamento, a recomendação evangélica de como o cristão deve se portar na forma de governo político temporal e vigente. Então mostra aqui que no Novo Testamento há recomendações de como o povo deve se comportar, como o povo, no caso aqui, é evangélico, recomendações evangélicas, de como o cristão ele deve se comportar em um governo político temporal vigente. Ou seja, o respeito às autoridades está enquadrado dentro daquilo que a lei estabelece. Então nós vimos aqui que Deus sempre teve essa preocupação em deixar bem claro para o homem quais as condições dele viver debaixo do governo humano. Com a nação de Israel não foi diferente. A Bíblia no Novo Testamento nos ensina que nós devemos respeitar a autoridade, devemos pagar nossos impostos, honrar os nossos compromissos. E aqui, assim como as demais nações tinham compromisso com o seu governante, tinham compromisso com o seu rei, Israel não seria diferente. Haveria um preço a pagar por querer ter um rei, no caso, por querer substituir o governo de Deus por um governo humano. Último subtópico, subtópico 3. O novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel. Deu-lhe mandamentos, escolheu lideranças para representá-lo em momentos ímpares. Fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes.
Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Se, originalmente, essa não era a vontade de Deus, que era um rei naquele momento, o Criador usaria esse modelo para guiar o seu povo. Mesmo não sendo a sua vontade, ele deu diretrizes para que o seu povo fosse conduzido dessa forma. Eles já prepararam um rei segundo o coração dele. Então, a partir dali, Deus já havia um rei preparado segundo o seu coração, que substituiria, no caso, a Saul, que foi, no caso, um pedido precipitado da parte do povo. Nesse modelo, a liderança seria centralizada, no caso, na monarquia, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo do monarca. Então, o povo estaria, no caso ali, o poder estaria centralizado na mão do rei, na nação de Israel, e Deus levantaria sacerdotes e profetas para poder serem conselheiros do rei, para trabalharem na corte, para serem conselheiros do rei, para que ele pudesse conduzir bem a nação de Israel. Assim o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente a conclusão da nossa lição nos apresenta: Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Daí a necessidade de mantivermos na vontade de Deus. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com a de Deus. Então é muito interessante que nós possamos entender e aprender com a nação de Israel que nós devemos buscar a direção de Deus para que as nossas escolhas, para que as nossas vontades não sejam meramente nossas vontades, mas que haja uma direção divina, que haja um direcionar de Deus para nossas atitudes, para tudo aquilo que nós empreendermos a fazer. E enquanto igreja do Senhor, que cada um de nós, cada um de vocês que exercem lideranças, que vocês possam buscar de Deus direção, e que você possa perceber que Deus esteja conduzindo o governo que Ele colocou nas suas mãos. Que você seja um canal de Deus, que você receba a direção de Deus, que não seja você que esteja conduzindo, segundo a vista dos seus olhos, mas que você esteja recebendo a orientação divina, que o teu governo seja o governo de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos instrua, e que nós possamos aprender que é melhor estar sendo governado por Deus. A lição nos apresenta a instituição de uma monarquia em Israel, antes do tempo determinado por Deus. Mas Deus mesmo assim usou de misericórdia. E Deus trouxe para a nação de Israel um rei segundo o seu coração. E Deus ainda mantém firme a promessa que um dia haverá de restaurar por completo o governo de Israel. E que o governo de Deus ele seja estabelecido sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua igreja, e que nós possamos andar segundo a direção de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, oreis por nós, em nome de Jesus. Amém, e a paz do Senhor.